Chegamos no mês de novembro, mês esse que relembra a importância do cuidado da saúde do homem, por isso recebe aí a nomenclatura de Novembro Azul. Por isso a gente recebe aqui nos nossos estúdios da RBV Rádios em Videira o doutor, o urologista Luiz Androni. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui para a gente conversar sobre um assunto que é muito importante, que infelizmente ainda em 2024 a gente percebe aí uma falta de um olhar mais cuidadoso com a parte dos homens, mas que merece ter um cuidado durante todo o ano, né? Não somente agora no Novembro Azul. Exatamente. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz sempre de estar aqui na rádio. Então, é bem isso que você falou, né? É um Novembro Azul, então ele foca bastante e lembra, né, o homem, né, da gente procurar esse auxílio, mas que também deve ser levado ao ano todo. Você falou, né, dessa questão de a gente levar durante todo o ano aí a saúde do homem. São questões que às vezes não precisam de se desprender de um cuidado tão grande. Quando a gente fala de um cuidado durante o ano todo, é a saúde do dia a dia, né? É o cuidado do dia a dia também. Exatamente. O Novembro Azul, então, ele nasceu para relembrar a prevenção do câncer de próstata, né? E a gente abrange, né, para a saúde toda do homem. Lembrando qualidade de vida, né? Um estilo de vida, hábitos saudáveis, né? E lembrando de todo o check-up, essa prevenção que a gente tem que fazer durante o ano. Vamos falar um pouquinho agora da questão do exame de próstata, que eu acho que se a gente for colocar na balança, infelizmente é o que vai puxar mais a questão da não procura do público masculino aí na questão da saúde. Ainda é um estigma que existe, mas que hoje em dia existem outras formas de você ter esse cuidado de fazer esse exame. Com certeza. Então, muitas das vezes, o homem não procura por causa do estigma do famigerado toque retal, da investigação do câncer de próstata, né? Mas é um exame assim, muito simples, muito rápido e indolor. Né? Existe um tabu, toda uma história, né? Vários fantasmas por trás, né? Que aumentam esse nosso diagnóstico, né? Esse nosso exame físico, mas é um exame totalmente rápido, indolor, muito tranquilo, né? E associado aos exames de sangue, né? O PSA, que desde o diagnóstico, desde o surgimento do PSA lá na década de 90, melhorou bastante o nosso rastreamento, nosso diagnóstico no câncer de próstata, né? E que daí muda totalmente o andar do diagnóstico e do tratamento, tendo esse diagnóstico precoce. Você falou, né, dessas mudanças, desses trabalhos em conjunto. Hoje, para quem está nos acompanhando, tem essa questão, né, de que acima dos 40 anos, é essa necessidade de procurar o exame, procurar o médico, mas pode procurar com uma tranquilidade, né? Deixar esse estigma um pouco de lado e não se preocupar muito nessa questão. Com certeza. O rastreamento, então, ele é importante, depende de qual literatura que a gente utiliza, mas geralmente a partir dos 40, 45 anos, a gente tem que começar a procurar, né? Fazer exames de rotina, começar com o rastreio do PSA, principalmente pacientes que têm um histórico familiar já positivo para câncer de próstata, né? Parentes de primeiro grau, pai, irmãos, né? Isso aí é importantíssimo para o nosso diagnóstico precoce, né? Porque a maioria é um câncer muito prevalente, né? Então, um caso a cada 6 a 7 homens vai ter câncer de próstata. Então, você pensa, num jogo ali de futebol, um em cada time vai ter um câncer de próstata, né? Então, é altíssima incidência, mas a mortalidade é baixa, né? Então, para 6 casos, e que vai morrer do câncer de próstata é 1 para 38, 1 para 40. Então muda bastante o tratamento, esse diagnóstico precoce, né? Você falou, né, da questão de números, e até durante agora essa semana saiu uma pesquisa, a gente publicou inclusive no portal, da incidência de câncer de próstata aqui em Santa Catarina. É um número que chama a atenção, se você for olhar na contextualização da população e também na contextualização a nível de Brasil. Como você falou, né, 1 a cada 7, é uma porcentagem aí importante, que chama atenção, mas que pode ter alterações voltando naquela questão, procurar o tratamento médico, né? Exatamente.
Então é o principal câncer o principal câncer no homem, né? Tirando o câncer de pele, é o principal câncer que acomete o homem. Né? Então por isso que é altíssimo, é importante a gente investigar, né? Porque a incidência é muito alta, né? 1 para 6 casos é muita coisa. Voltando só na questão da idade, doutor, tem-se essa questão, né, a partir dos 40 anos, mas dá para já ter alguns cuidados antes dessa idade também, né? Sim, tem vários estudos que já tentaram mostrar algumas medidas que a gente pode ter para diminuir a incidência do câncer de próstata, né? Um bom estilo de vida, uma alimentação saudável, pobre em gorduras, né? O não tabagismo, né? Isso tudo auxilia na prevenção. Mas não tem nada que a gente consiga que vá prevenir, não existe nenhuma fórmula mágica, não existe nenhum remédio, nenhum xarope, nada que a gente escuta muito no Facebook, nas redes sociais, isso aqui previne câncer de próstata, né? Infelizmente a gente não tem nenhuma, né, medida que vá prevenir, que nem o câncer de pulmão. É só não fumar, né? A maioria são relacionados, 90% são relacionados. Lógico, alguns são relacionados ao trabalho, né, asbesto, ocupacional, mas a maioria é relacionada ao tabagismo. Então, se você fugir disso, você previne muito o câncer de pulmão. O de próstata não existe nada que a gente consiga, se você fizer isso daqui, vai prevenir, você vai ficar tranquilo. Por isso o rastreamento, né? Por isso que a gente tem que fazer esse rastreamento anual para a gente conseguir diagnosticar isso precocemente. É um cuidado necessário que precisa ter de observar, procurar o atendimento médico. E quando a gente fala em atendimento médico, é o atendimento médico. Se for necessário a unidade de saúde próximo da residência, o PAM, o pronto atendimento, ou mesmo hospital ou uma clínica, né? É procurar o atendimento. O importante é procurar o atendimento médico, né? Com certeza. Então o médico da família e comunidade também faz esse serviço, né? Todo esse screening, esse começo do rastreamento. Então é importante procurar um auxílio, né? Não só do urologista. Voltando só a falar do Novembro Azul, para a gente amarrar toda essa nossa conversa aqui, doutor. Para quem está nos acompanhando, para os homens que estão nos acompanhando, qual que é a principal, eu não digo nem a principal dica, mas qual que é o principal ponto que eles precisam observar, aqueles que ainda não procuraram um atendimento médico, fazer o exame, e aqueles que também já fazem anualmente o seu exame, mas qual que é o principal ponto que eles precisam ficar atentos, aí aproveitando o momento do Novembro Azul? Então, o que eu sempre digo, é a prevenção. Por quê? Porque câncer de próstata não dá sintomas. Então assim, você tem que cuidar se a urina ficar mais fino, o jato ficar mais fino, ou uma sensação de micção incompleta, mas isso não é relacionado ao câncer. Então a gente não vai ter sintomas algum. A gente vai ter alguns sintomas se esse câncer já estiver instalado e já estiver localmente avançado ou já metastático, né? Então, dores ósseas, né? Pode acontecer por metástase ósseas, né? Uma obstrução urinária pode já ser de um tumor mais avançado. Então, eu sempre digo, a palavra principal é a prevenção, né? É o cuidado, é o rastreamento. A gente diz que a principal proteção que a gente tem é o diagnóstico precoce. E sempre procurar um médico. Exatamente. Porque é difícil, eu sempre digo, o diagnóstico é uma coisa que a gente estuda muito na urologia, né? E às vezes o PSA está aumentado, mas a gente conhecendo o paciente, vendo a evolução, esse PSA sempre foi um pouquinho mais elevado, a gente tem um toque retal normal, tem uma ressonância de próstata normal, às vezes o PSA pode ser um pouquinho aumentado, né? E não ser neoplasia, porque o PSA ele não é câncer específico, ele é órgão específico. Tem várias doenças que aumentam o PSA da próstata, né? Então, doenças da próstata. Hiperplasia prostática, prostatite, né? Manipulação, né? O toque retal, ele pode aumentar o PSA, por isso que a gente não pode fazer logo após o toque, o PSA. Então, eu sempre digo, é órgão específico e não câncer específico. Então, por isso que é importante a avaliação de um especialista, porque ele vai conseguir te guiar melhor, vai conseguir te tranquilizar às vezes, estou com o PSA alterado, mas a gente diz, olha, não, o teu caso é por causa disso, né? Nossos exames estão normais, tranquilizar. Com certeza.
Doutor, gostaria de te agradecer aqui. O assunto do Novembro Azul é um assunto importantíssimo, como a gente disse na nossa conversa, não é algo que precise ser discutido só agora em novembro, né? A saúde do homem tem que ser levada em consideração durante todo o ano, mas é um momento para que todos busquem aí um atendimento, façam os seus exames e previnam e preservem a sua saúde. Exatamente. Porque o homem, olha, na nossa raça aqui, a gente não procura atendimento. Com certeza. Por isso que pela epidemiologia a gente vive 7 anos a menos que a mulherada. Sim. Né? Por quê? Pelo nosso estilo de vida, né? A gente não faz exames de rotina que nem elas, né? Então a gente acaba perdendo esse ponto. Então a gente tem que começar a se puxar para a gente igualar, né? Com certeza. Não dá para deixar a distância ficar muito longa. Exatamente. Isso mesmo. Doutor, gostaria de agradecer. Sempre os microfones aqui da RBV Rádio estão abertos. É um assunto importante. Saúde do homem é um assunto importante. Deve ser sempre discutido aqui. E quem sabe, né, que quem esteja nos acompanhando possa ir buscar o atendimento, fazer a prevenção e cuidar da sua saúde. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui.